Olá pessoal, graça e paz. Estamos começando mais um programa Up, Altos Papos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relevância da escola bíblica. Você participa da escola bíblica aí na sua igreja? Você tem alguma dúvida sobre a importância da escola bíblica? É sobre isso que a gente vai conversar. Fica ligadinho com a gente e vamos nessa. Muito bem, pessoal, a gente está começando mais um programa Up, Altos Papos, e hoje o assunto é a relevância da escola bíblica. Por que a gente está trazendo esse assunto aqui? Porque a gente tem visto muitos jovens não darem a importância devida à escola bíblica, né? A esse momento da escola bíblica. Então eu estou aqui hoje com o pastor Arley, estou aqui com o Gabs, para a gente trocar informações, bater um papo aqui a respeito da escola bíblica. Para a gente começar a conversar sobre a escola bíblica, eu acho que um conceito que a gente criou durante muito tempo, e daí quero pedir a ajuda do pastor Arley e do Gabs, é de que a escola bíblica ela era a parte do culto, né? Ela não fazia parte do culto, porque a gente falava assim. E eu conversava com o Gabs, uma conversa informal há um tempo atrás, ele falava sobre placas da igreja nossa, né? Quando você passa assim, Igreja Adventista da Promessa, cultos, né? Domingo às 19 horas, sábado, 9 horas da manhã, escola bíblica, 10 horas o culto. Ou seja, a gente mesmo separa a escola bíblica do culto. Era mais ou menos assim que funcionava? Vocês têm essa visão também, pastor? Porque o Gabs eu sei que tem, que a gente falou sobre isso, né? Sim. Era isso, né? Ainda hoje há essa separação, né? Eu, particularmente, no serviço à igreja, eu sempre gostei de tratar essa igualdade, né? Nosso culto começa às 9, né? E trato isso com os irmãos, né? Que servem ali, cultuam conosco aos sábados, né? Irmãos, nosso culto começa às 9, né? E faz parte de tudo aquilo que nós vamos de gratidão a Deus no nosso prestar culto, né? Que é outra coisa que a gente precisa entender também. Muitas vezes a gente vai e eu vou assistir o culto. Não, nós não assistimos culto, nós prestamos culto. Então, quem assiste o culto é Deus, né? Deus, nosso culto ele começa no aprendizado ali, cultuando através do aprendizado da escola bíblica. É isso, né, Gabs? Eu me lembro de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás. Eu aprendi da maneira mais dura, digamos assim. É errando que você aprende, né? Eu liguei pro meu amigo e falei assim, a gente tá indo aí fazer uma visita, que horas começa o culto? Ele, cara, já começou às 9. Aí isso já era quase 10 horas, né? Em Itu aqui, perto, né? Aí eu parei, fiquei refletindo naquilo. Eu falei, mas será que a gente tá fazendo... A gente tem que mudar a estratégia? Por que a gente dividiu aquilo que era para ser único, né? E assim, realmente me chama muita atenção, né? Como a gente tá mais ligado nessa parte de comunicação, a nossa placa, ela divide, ela fala, te orienta, ela te dá a opção, né? Então a gente está lidando com o público, né? Com o membro. Sim. Eu tenho opção. Eu vou na escola bíblica. Eu posso ir às 9 ou posso ir às 10. Posso ir às 10. Então, assim, você vê que a gente está numa estratégia e a gente busca... A gente tá jogando contra a gente mesmo, na verdade, né? Mas é muito interessante que todos os movimentos que têm acontecido na nossa igreja agora, um período pequeno, e a gente faz parte deles, né? Eu não sei se vai ser mais fácil lá para frente, que a gente vai diluir isso e reprogramar, né? Mas a gente está passando por isso. Então a gente para assim para pensar, olha, eu inicio o culto, aí depois eu vou no louvor, eu inicio o culto no louvor. Eu faço um encerramento de escola bíblica, mas eu estou no meio de um culto que está acontecendo. Então, assim, em resumo... E o momento é contínuo, né? É a contínuo. continuidade, né? Em resumo, assim, o que a gente tem entendido e estudado para trazer isso é um tripé. É ensino, adoração e palavra. Você tem... Esse é o resumo do seu culto, que começa lá no primeiro horário, né? Com uma abertura, com uma leitura, e depois você vai dando sequência para tudo que pode acontecer
é naquele momento. Mas Existem algumas conversas, né, e alguns locais que já a título de experimento, eles inverteram, né? Colocaram a escola bíblica no final do culto, né? Que é o momento em que a igreja está mais cheia, é o momento que o pessoal já chegou, né? Mais próximo ali do... Algumas estratégias os pastores usavam, né? Eu congreguei não faz muito tempo numa igreja que a gente testou. Inverteu? Só algumas pessoas sabiam Então, o que ia acontecer. Então, E aí porque às vezes é isso, né? Muita gente deixa... Não vou dizer que a experiência foi bem difícil. Foi difícil? Então não vamos entrar em detalhes. Né? Se fosse boa, eu ia pedir para você comentar aqui, mas foi difícil não. Foi para assustar mesmo. Mas é assim, né? É porque a gente tem isso muito assim, o culto começa às 10 horas, então eu vou às 10 horas. Porque, e aí a juventude, né, que está nos assistindo pode falar assim, puxa vida, mas é que a escola bíblica da minha igreja, ela não é atrativa. Ela não é... O formato dela não é agradável para essa juventude, não atrai essa moçada, não atrai a atenção dessa moçada. Aí, assim, já de cara uma dica é conversar com o pastor, conversar com a liderança, com o líder do Ministério Jovem, né? Ver quais os professores ali da escola bíblica, ver quais são as estratégias. Existem possibilidades, né? Montar grupos específicos, pessoas específicas. Sala para jovens. Sala para jovens. Algumas igrejas têm essa possibilidade, outras não têm. A gente tem igreja que faz no pátio, né? Reúne a galera ali se o tempo ajudar, tudo, né? Reúne a galera fora da igreja ali, coloca umas cadeirinhas ali e conversa ali. Mas por que a gente está tentando trazer à tona essa ideia de escola bíblica e da importância, da relevância da escola bíblica para essa juventude? Porque a escola bíblica é um momento crucial de aprendizado da palavra de Deus. Eu até trouxe aqui para a gente conversar o que está escrito na contracapa da lição bíblica. Qual é a missão da escola bíblica? Capacitar os discípulos de Cristo por meio do ensino da palavra de Deus e encorajá-los em sua prática. Ou seja, olha só, a grande missão da escola bíblica é capacitar os discípulos, nos capacitar e nos encorajar a praticar aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está sendo ensinado. Então, é uma missão muito nobre, né, pastor? É uma missão muito nobre da escola bíblica em si. E, às vezes, a gente não está dando a devida importância. A gente está deixando isso de lado. A gente está deixando isso porque eu vou 10 horas que começa o louvor, que é o local, é o momento que eu me sinto melhor na igreja, daí tem a palavra ali e tal, tem o momento de oração. Beleza, eu fiz a minha parte. Mas não, tem a parte do ensino, né, da capacitação. Como é que a gente vai... A gente trabalhou no outro programa, né, sobre a igreja ser relevante, né? Como é que a gente vai ser uma igreja relevante se nós não somos capacitados? E a gente falava lá, né, de perseverar na doutrina, né? Como é que a gente vai perseverar numa coisa que a gente não conhece, né, Gabs? Sim. Que a gente não estuda, que a gente não se aprofunda, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente, enquanto líderes de jovens, né, enquanto pessoas que trabalham com essa juventude, precisa trazer essa ideia, trazer à tona a importância da escola bíblica, porque ela capacita e ela encoraja. Eu acho fantástica essa palavra aqui, né? Encoraja o jovem para que ele viva aquilo que ele está aprendendo. A gente vê nos elementos do culto, que o Gabs comentou aqui, por exemplo, o momento da palavra. O momento da palavra é o momento em que o pregador está falando. Deus está usando o pregador para falar. E a gente absorve o ensino que está sendo trazido ali. Mas no momento da palavra, a gente não tem direito à voz, por exemplo. Não, porque ou ela pode vir ser uma palavra exortativa, que aí como que você fica ali, poxa, eu vou só na hora do louvor e da palavra. Aí eu recebo uma palavra que é o que eu não estava esperando. Mas também há a palavra de consolação, né? Sim. E o que você disse, eu não vou levantar ali, pastor,
Não dá para, né? Argumentar. Minha opinião não é essa. Não né? existe a réplica e a tréplica, né, dentro da mensagem, do momento da O mensagem. aprendizado antes, né, te dá essa oportunidade, né? É um momento que o jovem que gosta de falar, o jovem que gosta de colocar a sua opinião, de levantar a mão e de argumentar, cara, é o momento que ele tem. Sim. É o momento que ele tem para colocar ali. Eu acho que até a palavra que me vem mais à mente agora é a questão da qualidade, né? De como eu entregar o ensino, né? O ensino é fundamental, ele precisa ter uma base, trouxe a gente até aqui, isso aí não tem nem que questionar nenhum ponto, né? É fundamental a gente entender e conhecer a nossa igreja, conhecer da palavra, e esse é o momento especial para isso. Agora, como que eu entrego isso com qualidade, né? Até a gente fala, né? A gente quer debater, quer conversar. Existem ambientes aí, vamos falar da lição bíblica, do espaço dentro da igreja, que geralmente alcança várias idades, que flui bem, o pessoal respeita o tema, respeita o tempo, respeita toda a dinâmica. Tem outros que talvez o jovem pode sentar ali e apenas ser um ouvinte, porque por mais que tenha tudo isso, ele não vai se sentir ali com ousadia, digamos assim, de falar algo. Tem aqueles outros momentos assim de outras igrejas que acaba sendo momentos que os irmãos preferem discutir, argumentar, e acaba virando aquele discurso assim mais difícil de lidar, porque você apresenta algo na lição e a pessoa já quer fazer um contra aquilo ali, né? Então já vira um debate ali, e aí realmente é impossível um jovem querer entrar nesse cenário, né? Não é agradável, né? Não é agradável. Então, por que eu falo da qualidade? O ideal realmente é você ter um espaço dedicado para isso. Seja ele até na área externa, né? Se não permitir de forma melhor que seja, mas que ele tenha um espaço para que ele se sinta à vontade. Ele precisa ter uma pessoa, a gente fala assim, é tão bonito falar que precisa ter, mas não é fácil. Não é simples. fácil. É uma pessoa que se dedique para estudar, para passar. É só a gente pensar nas nossas igrejas locais, né? É isso, a gente fala assim, na igreja que você está, na igreja prática, que você está, na igreja que eu estou. Né? Que tem uma linguagem para falar com ele, né? Que esteja dentro do contexto. E eu acho que tem uma coisa também que é muito relevante, a gente pensar que a gente espera isso só daquele que está com uma idade, com mais tempo de igreja. Mas a gente não inverte, não fala assim, existe um jovem que eu consiga apostar para que ele consiga levar isso? Ele não vai... Ele tem coisas polêmicas que ele não vai conseguir resolver, sim, mas ele consegue manter uma linha, ele consegue trazer o equilíbrio daquilo que está sendo aplicado numa lição para contextualizar. Numa linguagem e num contexto em que a juventude entenda, né? E participe mais. Tenha a confiança de conversar. E participar, né? Só que o que acontece? A gente demora esse processo. A gente fala assim, ó, você tá pronto quando? Quando você tiver 30. Mas 30 você tem filho, você tem não sei o quê. E já tá, de repente, no ministério, numa outra situação. Mas o jovem tá ali, eu acho que falta esse nosso olhar de falar assim, quem que eu consigo tirar aqui Pensar aqui do banco e falar assim, ó, você tem total capacidade. Poderia mudar muito, assim, a nossa. É verdade, essa visão ela é bem importante, porque aí o restante dos jovens olha e fala, poxa, ele é um dos nossos. E vai despertar ele é o nosso parceiro que está passando a lição. Sim, e essa liberdade, essa visão, vamos dizer assim, né, é pastoral mesmo. De você estar ali na já sua igreja lá, né, e aí, falando aqui direto aos pastores, né, ter essa visão, né. Com a graça de Deus, a gente conseguiu isso em Jundiaí, né, de atrair um jovem já experiente, mais jovem, que é o trivial, ele fala com todo mundo, né? E hoje está lá, né? E tanto quem substitui também vai na mesma linha. Legal, e a liberdade de... Hoje a gente está... Eu tenho falado, né? Com a graça de Deus... quanto as lições bíblicas nos têm ajudado, né? Eu ia entrar nisso daqui a pouquinho. Eu costumo falar que Deus... Ele dá a palavra aos nossos meninos pastores, né? Que começaram bem jovens escrevendo, hoje já estão aí caminhando para, não a idade, mas tão jovens ainda. Né? Mas Deus capacita esses meninos pastores e coloca esse menu de temas, né? Para a gente, e formidáveis, né? A lição que estamos estudando agora, a parte histórica contextualizada para nós hoje, né? O Antigo Testamento trazendo ali o que vive no Novo hoje. Então isso é maravilhoso.
E lá o jovem ele tem essa liberdade, igual o professor, né? Da sala jovem, ele tem essa liberdade. O tema é esse. Então eu vou trabalhar esse tema, mas eu posso levar para um contexto. E aplicar no dia a dia, né? Que a lição sempre traz isso, né? Sim, A lição sempre traz isso. Ela trata o assunto, e lá no final ela aplicando. Né? Por isso que a missão é encorajá-los a colocar em prática. Tá bacana. Né? E aí, dentro dessa questão falando especificamente das lições bíblicas, né? Dos temas que a gente tem recebido, né? São temas realmente fantásticos. Concordo com você, pastor? Porque, assim, a gente trabalha todos os âmbitos da vida espiritual, né? A gente fala sobre Jesus, a gente fala sobre a história da igreja, a gente falou recentemente da nossa igreja, a gente fala sobre Deus, agora estamos trabalhando as alianças, tratamos cosmovisão cristã, que foi excelente, o evangelho nas cidades recentemente, questões atuais que são assuntos que são atrativos para essa moçada, né? Que, assim, a gente falava num programa anterior, né? O que a igreja pode fazer na cidade? O que o evangelho pode fazer na cidade? Qual a diferença que o evangelho pode fazer na cidade? Na tua escola, né? E a lição bíblica traz muitos ensinos para a gente. Essa base, né? Para aquilo que eu possa fazer, né? Mas e os jovens, então? Qual é a melhor maneira de a gente apresentar uma escola bíblica que seja atrativa para essa juventude? Eu acho que tudo está nesse processo que a gente está tratando aqui, né? A gente precisa pensar numa igreja num todo, né? E ir fazendo com que ela tenha um movimento saudável. Então, você traz hoje pensando em investir no MCA, nos professores, igual o pastor estava falando, você já começa a trabalhar esse jovem para que ele já venha com esse interesse para a escola bíblica, para o ensino. Ele acaba... A gente tem uma geração que a gente está falando para eles agora, né? Que é essa geração que está meio perdida nesse cenário. Às vezes eu não quero nem ir para uma escola bíblica, porque a igreja, infelizmente, hoje não tem uma estrutura para te dar uma aula, um momento de estudo. Esse jovem ele pode olhar com um pouco mais de cuidado e ser orientado a ajudar nesse processo da parte mais infantil da igreja e que ela possa se desenvolver até que a gente tenha uma geração aí que ela venha com esse desejo pelo ensino, para aprender. Isso tudo vai fazer com que a igreja vá desenvolvendo aí e vá voltando àquilo que a gente possa gerar um equilíbrio. O nosso culto é uma prioridade, mas a gente tem muitos ministérios envolvidos aí nesse processo todo. Dentro dessa questão que você está falando de uma faixa, né, de uma fatia da igreja que de repente não se sente pertencente à escola bíblica, que é ali o pessoal que está saindo do Ministério de Crianças e Adolescentes e que ainda não está na classe dos adultos, vamos assim dizer, né? Cada local trata um nome, né? Mas a classe dos adultos tem esse intervalo aí que seria a classe dos jovens. Então ela é fundamental. A classe dos jovens ela é fundamental existir dentro da igreja, porque senão realmente a gente tem trabalhado muito isso, né? Os jovens eles precisam estar se sentindo parte, pertencendo à igreja. Então se a escola bíblica não existe a escola bíblica entre aspas para ele não vai se sentir pertencente. Talvez temos que usar ele realmente, como o Gabs falou, no MCA, trazendo ali algum suporte, dando alguma estrutura ali, lição ali e tal, mas ele não vai se sentir parte da escola bíblica, né? Então ele precisa ter o momento dele. E aí, o pastor Arley já falou aqui, né? A gente volta a falar para os pastores das igrejas, né? Procurem trabalhar isso. Eu sei que vocês têm trabalhado incansavelmente para proporcionar momentos de aprendizado para essa juventude, né? Momentos da escola bíblica, mas assim, é fundamental que exista a classe dos jovens, né? Vou usar o termo aqui, a classe dos jovens. A classe onde essa galera, como a gente falou, fale na linguagem deles, que eles se sintam à vontade, porque às vezes o jovem sai do MCA, sai do Ministério de Crianças e Adolescentes e não se sente à vontade para ir para uma classe de adultos comentar, por exemplo, alguma lição. Talvez ele até fique lá, mas ele fique lá como um espectador, como um ouvinte, assim como ele fica, como a gente falou na questão da hora da mensagem, né? Ele está lá como um espectador, como um ouvinte. Ele não vai poder argumentar, até por medo, de repente, de alguém falar alguma coisa, dele falar alguma coisa errada, né? Que ainda não tem todo esse conhecimento bíblico para falar algum assunto. Então, ele não vai falar, ele prefere ficar calado. Ele pode até ir, porque vai com a família e tal, mas ele não participa.
Como que a gente faz ele participar, então? Proporcionando para ele um ambiente onde ele se sinta confortável para se manifestar. Porque é fundamental que ele tire as suas dúvidas, que ele cresça na palavra, que ele cresça no conhecimento na escola bíblica. Tem um pastor que é lá de Curitiba, o Arley conhece, pastor Gelson. Eu não sei se o Gabs também conhece. Pastor Gelson foi superintendente lá da Convenção Sul por muito tempo, hoje está aposentado, e ele sempre usa uma expressão que eu gosto muito. Ele fez teologia, foi professor, tal. Ele fala assim, ó, o que ele conhece de Bíblia, o que ele entende de Bíblia, ele aprendeu na escola bíblica. Na escola bíblica. Ele absorveu na escola bíblica. Então, quando a gente lê qual é a missão da escola bíblica, no caso dele funcionou. Por quê? Porque capacitou ele, né, deu condições para ele colocar em prática aquilo que ele aprendeu. É um momento em que você tira suas dúvidas. E para poder capacitar outros também, né? E foi o caso dele, né? Para poder capacitar outros, para poder se preparar, né, para capacitar outras pessoas. E é interessante, você citou família. Cara, a família, ela é relevante para tornar a escola bíblica relevante. Olha só que coisa legal. Ela deixar de Pega ser essa, hein? irrelevante. Por quê? Quando a gente fala em MCA, quantos pais eles chegam atrasados para a hora do culto, vamos dizer, 9 horas que seja, né? Ele chega atrasado, então ele já deixa a criança atrasada, né, quando leva, né, para essa escolinha. Qual é o ensino que esse pai está deixando para essa criança enquanto há uma escola bíblica? Não está dando a importância devida. Eu posso chegar a qualquer hora. E o interessante é que quando em Deuteronômio vai falar sobre esse ensino, e ali a gente sabe que Moisés ele vai repetir tudo aquilo que o povo já havia passado, e ali fala diretamente às famílias, ele vai dizer assim, então você vai ensinar, então você vai amarrar, né, nos pulsos, você vai amarrar na testa e você vai deixar nos ombrais. Das portas. Ou seja, todo o ensino ele vai te levar para algo depois. Ou seja, o ensino que você tem te capacita para a sua vivência intelectual, emocional na sua vida futura. O ensino que você tem, ele te capacita para o trabalho, o seu serviço que você vai fazer, né, para o futuro. E o ensino que é colocado nos umbrais da porta, você vai ter a vivência da família ali, ó. Eu sei o que vai acontecer, o que é a minha família daqui para dentro. Então, aqui para dentro eu tenho essa vivência de ensino e daqui para fora eu tenho ela na mente, eu tenho no meu trabalho, né, em tudo. Então, é primordial a família, o cuidado da família também para que a escola bíblica seja relevante para o jovem que nos escuta. Se a gente quer que os nossos filhos, né, deem a importância devida à escola bíblica, nós devemos dar a importância devida à escola bíblica, né? É muito interessante esse comentário do pastor, porque a movimentação é muito natural. Quando você começa a investir desde o primeiro nível que a igreja precisa tomar cuidado, né? Zelar. Você tem uma filhinha sim, agora, né? Sim, Gabs, um ano e 8 meses. E eu percebo muito a presença dos pais mais pontuais dentro da escola bíblica, o que eleva a qualidade da escola bíblica, o que melhora o nosso ambiente de ensino, porque o filho dele está comprometido em chegar no horário lá para começar o ensino com eles. Então você vê que a igreja, o reflexo disso é você investir na base, né? Né? Como que é no futebol, né? Sim. A base hoje desenvolve, você leva, faz toda a diferença, né? Então é algo que você fala assim, nossa, por que a gente não está pensando nisso para dentro do reino, né? A base ela vai refletindo em tudo. Então acaba a criança chegando no horário, todo mundo, a família chega no horário, todo mundo tem um conteúdo de qualidade, com começo, meio e fim. E já vai participar de um momento de adoração. E quando vem a palavra, aí eu acho que está muito dentro do que você fala aí, que você usou a Bíblia aqui, né? Deus não vai te trazer nada além do superficial se você não está com o básico, se você não ouviu
um pouquinho da palavra ali e de repente vai lá e vai te jogar um mistério na sua vida, vai falar coisas extraordinárias do reino. Você não está preparado no básico. Pro beabá, né? Pro beabá. E aí como que Deus vai entregar um negócio se você não consegue receber? Então, assim, é muito legal esse movimento que você consegue analisar de fora da igreja, né? Ações pontuais que vão refletir completamente num culto, né? É verdade. E aí, talvez, né, os jovens tenham falado, mas aqui na minha igreja não é legal, aqui, assim... Deixa eu falar uma coisa para você, participe você, faça a diferença você. Comece por você. Tome iniciativa. Tome a iniciativa. Esteja lá às 9 horas da manhã, o horário que começar a escola bíblica aí na sua igreja. Esteja lá, esteja com a lição, participe, argumente, comente a lição, responda as perguntas, sabe? Pergunte alguma coisa, porque, volta a falar, né? A gente está tratando aqui, está insistindo aqui. É o momento em que você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas e de crescer na palavra do Senhor. Até porque hoje, graças a Deus, a gente tem na editora Promessa, né, toda uma sequência de escolas bíblicas, né? Sim. Infantis, juvenis, nós temos, é nosso, né? Isso é mais orgulho para nós. É verdade. É nosso. Então aí a gente chega a uma lição que já foi ou uma lição para adulto, onde já houve uma base, há uma base para que você possa receber não só o leitinho, como diz Hebreus, né? Já recebe algo mais sustentável. Isso que você está falando, pastor, é fundamental, porque assim, né, é a nossa doutrina, que não é nossa, né, que é bíblica, né? Sim. Mas é a doutrina que a gente segue, a sã doutrina, ou seja, tudo que está sendo ensinado na escola bíblica não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada. Então, é um momento de ensino da Bíblia, é um momento de aprendizado da Bíblia que deve ser valorizado, sim, pelos jovens, deve ser valorizado, sim, por você que está nos assistindo aí. Se você não tem esse costume, se você não tem esse hábito de frequentar, de participar, em nome de Jesus, eu quero pedir para você hoje, sabe? Participe, você vai ver que bênção, você vai ver que vai te ajudar no teu crescimento espiritual, no teu ministério. Mas eu fico na mídia. Não, vai ajudar você no ministério. E tem estratégias, né? A classe jovem, ela pode ter um nome, né? Lá, por exemplo, a gente chama de Meet, né? Meet Point, que é um encontro. Meet Point. São ideias, a gente tem que trabalhar com isso. E é um momento de comunhão deles também. A gente não consegue entregar essa comunhão deles dentro de uma escola bíblica tradicional. A gente tem que ser transparente aqui. Então, você traz eles para uma proposta diferente que vai continuar o ensino e a gente consegue ter os jovens participando mais. Até porque tem o outro lado também, né? A gente não pode tirar dos mais experientes, vou usar o termo assim, a ideia do momento deles também ali. A proposta da escola bíblica, né? Com aquela estrutura que eles já viveram a vida toda daquele jeito, que se você mudar, você pode trazer algum tipo de transtorno. Então, assim, não, a gente não quer mexer, não quer alterar a estrutura, layout, nada disso. Porque eles gostam e eles participam daquele jeito. O que a gente quer tentar trazer é para esse jovem que olha lá aquela estrutura e não atrai a ele aquela estrutura, a gente tem outras opções para ele. A estratégia, né? O Gabi citou aqui, Jundiaí, ali através da iniciativa do presbítero Edgar, que é um cara jovem também, ele trouxe lá o IB Long, alguma coisa assim, eu pertenço, né? Desculpem meu inglês aí, pessoal. É espanhol, o negócio dele é espanhol. Mas esse eu pertenço aí, o espanhol é melhor, né? Mas nessa ideia do inglês, eu pertenço, né? Aí ele trouxe algumas itens aí, né? O Cast, né? O IBcast, o IB Box, que ele vai falar sobre como a igreja funciona, né? Trazendo a ideia para os jovens ali, para a igreja em si. O IB Food, que é o que o pessoal mais gosta. Esse é bom, hein? O último a gente fez um hamburgão lá para a turma, né? Foi muito bom, contamos agora. Mas foi muito bacana. Então ele usou estratégias, né, pastor? Para que os jovens. Eu acho que é isso ali, que a gente precisa, né? Assim, a gente falou aqui de levar um ambiente
onde eles se sintam confortáveis, mas onde não se abra mão da palavra de Deus, Sim, onde não se exatamente. abra mão É a do ensino prioridade. bíblico, que é a prioridade da Quem escola conhece bíblica. o Edgar Nossa, não tem o que falar. não abre a mão. Então é isso, mas você pode tratar as formas, mas o conteúdo, ele precisa ter, Sim. né, o conteúdo bíblico. Acho que é isso, né, É gente? isso aí. Então, assim, a gente está encerrando esse programa aqui, a gente espera que você tenha gostado. Se você realmente não participa, gente, não é nenhuma crítica aqui não, mas faça parte da escola bíblica. Ajude o teu pastor, traga ideias para o teu pastor, mostre para ele, ó pastor, o que você acha da gente fazer assim, uma classe desse jeito e tal. Tenho certeza que ele vai gostar, ele vai estar junto com você, vai te apoiar nessa ideia aí para que você faça a escola bíblica acontecer aí na juventude da tua igreja, tá bom? Um grande abraço, a gente fica por aqui. Um abraço, pastor Arley, um abraço, mais Gabi. uma vez Obrigado, aí. Até pessoal. a próxima. Fiquem com Deus, gente.